E aí a gente tem que elogiar também o que a diretoria do Atlético fez. O Atlético está na final, na minha opinião, favorito, porque é mais time que o Olímpia, vai decidir aqui em Belo Horizonte, mesmo sendo no Mineirão. Mas a diretoria do Atlético merece elogios, porque se a gente for analisar algumas situações, o Leonardo Silva saiu do Cruzeiro para ir para o Atlético. Isso tem uma cobrança muito grande. O Guilherme apareceu fazendo sucesso no Cruzeiro, veio para o Atlético, teve cobrança por isso. O Vitor não foi barato, saiu do Grêmio para vir para o Atlético. O Ronaldinho não foi barato. Então, todo esse envolvimento, o Cuca, o pessoal talvez não se lembre que o Cuca está há muito tempo no Atlético, o Cuca virou treinador do Atlético saindo do Cruzeiro. Ele tinha acabado de sair do Cruzeiro e foi para o Atlético. Então, isso tudo é uma pressão muito grande. Então, são situações que geram uma pressão maior do que o normal. E aqui do meu lado tem um menino, posso falar menino, eu também sou novo, viu, Guilherme? Mas, 24 anos, então eu sou um pouquinho mais. Mas o Guilherme sofreu muito isso quando ele chegou no Atlético. E ainda teve uma série de lesões, né, Guilherme, que impediram de mostrar o futebol que ele tinha mostrado no Cruzeiro, no Atlético. E ele joga diferente. O Guilherme não fica dando carrinho. Muitas vezes a torcida do Atlético espera isso muito mais. Ele é mais quieto, ele joga com a bola no pé, cada jogador tem o seu estilo. Acho que ontem foi uma resposta, assim, um obrigado ao Alexandre Calil, que sempre falou, o Guilherme não sai do Atlético, porque todo mundo vinha aqui tentando te levar e tudo. Foi um agradecimento para o presidente e para a própria torcida, que no último domingo fez uma festa para você, gritou seu nome. É uma resposta para isso, né, Guilherme? Na verdade... não digo nenhuma resposta para o torcedor, mas... Uma resposta mas boa, né? Na verdade, um gol de agradecimento, mais de agradecimento por eles. Eles já vêm há algum tempo me apoiando, me incentivando. E realmente foram aí alguns meses, talvez até anos, tomando algumas porradinhas. Mas isso faz parte do futebol. A gente sabe que a rivalidade no país ela é grande, de todos os rivais, né? Em São Paulo, no Rio, em Minas... em Porto Alegre. Então eu estou muito satisfeito por tudo isso que tem acontecido, e o presidente, sem dúvida, tem um papel fundamental nisso, porque as cobranças vinham até mim, mas ele também sofria com isso, porque bancou, porque me trouxe, e graças a Deus, no momento certo, eu pude retribuir esse carinho. Agora, eu não sei se vocês concordam, mas o Atlético nas últimas 4 partidas, os 2 jogos contra o Tijuana e esses 2 jogos contra o Newell's, foi um time muito diferente do Atlético da primeira fase, do Atlético do Campeonato Brasileiro do ano passado, que além de ganhar os jogos, empolgava a torcida porque jogava um futebol brilhante, né? Foi considerado o Atlético por muita gente o melhor time do Brasil, pelo futebol, pela alegria com que o Atlético jogava. O Atlético mudou um pouco nesses últimos 4 jogos. O que aconteceu, hein, Guilherme, Léo? Vai aumentando a dificuldade. Não vou responder por eles, né? Mas vai aumentando a dificuldade dos adversários também, né, Linhares? Na medida em que você vai passando de fase, e eu até emendo, complemento a sua pergunta para saber o que já eles têm de informação sobre o Olímpia. Porque o Olímpia não chegou na final. A gente está falando muito aqui do Atlético, respondendo à enquete. Eu acho que vai dar Galo na Libertadores, mas do outro lado tem um adversário de respeito. O Olímpia tem muita tradição na Libertadores. Tricampeão da Libertadores. Disputou 7 vezes a final, Disputou 7 vezes a final e não chegou de novo na final por acaso. Quer dizer, tem que ter alguma qualidade. Então eu queria que eles respondessem a tua pergunta, né? Se mudou alguma coisa no Atlético nos últimos jogos. O Olímpia que era do grupo do Newell's Old Boys na primeira fase. Que era do grupo do Newell's. E o que eles já sabem do Olímpia. Quem vai? Léo. Em primeiro, te vira a minha parte. Ele já tá. Simples e objetivo. Eles só tiraram o nosso atual campeão brasileiro, então merece respeito, né, que foi o Fluminense. Então não chegaram realmente à toa, não. E o nosso nível de concentração, de humildade, de trabalho tem que ser elevado ainda mais agora. E além do que já foi falado, além da dificuldade dos adversários, as equipes também assistem nossos jogos, né, e passam a conhecer mais a nossa equipe, né, e isso dificulta um pouco. E as equipes elas já chegam sabendo como a nossa equipe joga e a gente tenta achar maneiras de se jogar durante os jogos, né? Mas a gente sempre procurou fazer o mesmo futebol, a mesma formação sempre foi colocada em todos os jogos. Nós nunca mudamos a maneira de jogar, tanto dentro quanto fora de casa.
né? E acho que mais a dificuldade, né, das equipes adversárias e da competição fez com que o nível aumentasse um pouco mais e o nosso rendimento caísse um pouco em relação às partidas do Campeonato Brasileiro e do começo da Libertadores. Em relação ao Olímpia, nós já temos algumas informações, acompanhamos também toda a competição deles na Libertadores. Além da tradição, uma equipe muito veloz e com jogadores de qualidade, que nós já vamos passar a trabalhar nesses próximos dias para que a gente possa estar bem afinado ali, bem ciente de tudo que eles sabem, de tudo que eles têm de força e de fraqueza, para que a gente possa tirar proveito nessa final. Ô Vitor, o Atlético vai poder contar nas finais com o Leandro Donizete, que não jogou ontem, né, que é um jogador de marcação no meio campo, e a volta do Hever, que também ficou fora ainda da semifinal por causa da suspensão. Como é que você viu o comportamento da defesa do Atlético sem esses dois jogadores e o que é que pode mudar aí em relação à volta deles para as finais? Bom, primeiramente também temos que ressaltar também que o Rosinei volta depois de uma suspensão de 4 jogos, né? Bom, especificamente falando do jogo de ontem, a defesa teve uma atuação bastante segura, né? A gente conversou ali para tentar jogar da forma mais simples possível, até porque não era uma partida que não permitiria erros, né? Talvez se nós sofrêssemos um gol ali na partida não conseguiríamos reverter esse resultado. Então, eu achei que foi extremamente segura a atuação do Léo, do Gilberto, né? Uma coisa que também ninguém falou muito, porque a repercussão ficou em cima da decisão de pênalti, do gol do Bernardo, do gol do Guilherme, mas a gente tem que ressaltar o espírito de luta dos nossos dois volantes, né? Tanto o Pierre quanto o Josué ontem foram fantásticos na marcação, não deixaram os jogadores de criação do Nils respirar. Josué, para mim, foi um dos melhores em campo. Então, quando você tem um jogo assim, às vezes os jogadores de marcação passam despercebidos, mas queria deixar aqui meus parabéns aí pela partida que fizeram, que foram realmente de muita importância para nós. Só uma última questão, Linhares. Hoje eu não estou preocupado com o tempo porque eu estou do lado de cá, né? Geralmente do lado de lá eu fico mais preocupado com o tempo. É uma coisa muito boa, viu, de ser você do lado de cá, melhor do que você aqui no teu ouvido. Exatamente. Aqui no ponto, né? Mas é o seguinte, só uma última questão. Eu quero perguntar para o Vitor se ele já sabe quem é o principal batedor de pênalti do Olímpia, né? Porque imaginou se der outra decisão por pênaltis? Porque o Vitor estuda, né, os batedores. Antes da decisão, a gente até viu ele olhando lá com o auxiliar do Atlético, com os auxiliares ali. Estava olhando para uma lista, provavelmente, sobre os batedores do Nils, o Vitor. Se você já sabe quem é que bate bem Olímpia, né? Do Olímpia. Do Olímpia, exatamente, do Olímpia. O Nils foi ontem. De Nils, o Vitor já embora. Sabe tudo. A gente tem algumas informações, sim, né? Até porque a gente acompanha. Eu, como goleiro, tenho o hábito de pedir sempre todas as cobranças que saem durante a competição, até numa eventualidade você vem enfrentar, para você saber o que fazer ali no momento da cobrança, né? Então a gente já tem algumas informações, mas espero que não precise passar por essa situação novamente, porque senão o coração não aguenta, não. É com eles aí, né, da linha. Eles têm que resolver o problema, né, Vitor? Estão jogando tudo nas tuas costas aí, pô. Não. Todo mundo tá de parabéns. Não temos que ficar apontando um ou outro como herói, como responsável. Todo mundo tem sua parcela de colaboração. Todo mundo teve 110% de empenho na partida. Então, tá todo mundo de parabéns pelo jogo e pela forma heróica que todo mundo entrou em campo ontem. E vamos mostrar aqui a reação da torcida, a comemoração, a grande festa que aconteceu, né, ontem. Olha, depois da defesa do Vitor, foi todo mundo lá te abraçar, né, Vitor? Saiu todo mundo correndo, aí o Richarlison viveu um momento especial ontem, né? Porque ele perdeu um pênalti. Não é que ele perdeu um pênalti, né? Ele mandou a bola pra lua, ele perdeu muito pênalti. Né? E aí depois chorou muito, aí a gente tem a imagem da torcida, o Vitor batendo no peito. É o momento de extravasar, né? De soltar tudo que estava preso ali na garganta para comemorar muito um momento desse, né? E ver essa reação da torcida. Vocês não podiam frustrar essa galera ontem, né? Não poderíamos. Acho
que a torcida tem feito pela gente aí é coisa que não tem preço que pague, né? E uma coisa muito legal que aconteceu foi quando nossos jogadores erraram os pênaltis, a torcida aplaudiu, né? Normalmente se vai, né? Então isso é muito legal, dá confiança para os outros, né? Esse reconhecimento do torcedor, então realmente é algo que a gente tem que destacar, porque foi algo que até então não tinha visto no futebol. E não pode frustrar o Cuca, né? Que tem treinamento daqui a pouco. Estou dando uma de Carlos Cereto aqui agora. Tá? Boa, Léo, boa. Não pode frustrar o Cuca, né? Se atrasar, nem adianta. Mas aí a caixinha é pesada, então tem que chegar na verdade. Aliás, como é que tá o Cuca, hein? Porque o Cuca é um cara que a gente é folclórico, né? O Cuca é aquele cara assim, o ônibus tem que entrar de ré, quem tem que descer primeiro é o massagista. Ele tem essas coisas aí mesmo? Não. Eu, desde quando cheguei no Atlético, faz um ano, nunca percebi nada. Ele tem algumas manias, mas essa do ônibus, essa do massagista, realmente eu nunca vi, né? Já ouvi falar também histórias a respeito, mas aqui eu nunca presenciei isso, não. Ele não tem a unha, que fica ali o jogo inteiro roendo a unha. Tá certo. Léo, obrigado aí pela participação, né? Obrigado ao Guilherme, ao Leonardo Silva, ao Vitor, né? Parabéns aí pela grande classificação e aí como mostrou o torcedor com cartaz ali naquele vidro do Independência, né? Que venha o Olímpia, né? E agora esperar aí nas 2 próximas quartas-feiras 2 grandes jogos entre Atlético Mineiro e Olímpia nesta decisão. Pergunto para vocês aí, respondendo já a nossa enquete. Quem é que vai levar essa taça? Atlético ou Olímpia? Vitor, Léo, Guilherme? Galo, sem dúvida. Atlético, Galo, tem que ser o Galo. Eu vou duvidar, estou com os 3 aqui, então. Mas também acho. Tomara. Obrigado a vocês 4 aí, direto de Belo Horizonte, falando muito, né, desse momento histórico, importante do Atlético Mineiro. E foi muito legal esse papo com vocês aí. Obrigado, uma boa tarde, um bom treino aí para vocês. Valeu. Boa tarde. Um abraço.